Boa tarde, minha gente. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu queria iniciar falando desse tema, que é um tema tão especial, especialmente para nós da Exames, e contar para vocês que, antes de vir aqui para São Luís, eu fui a São Paulo, um congresso de cirurgia de cabeça e pescoço. E quando eu peguei o táxi, conversando com o taxista, depois de a conversa se prolongar, e eu falando, e ele perguntou: a senhora é médica? Eu digo: é, porque ele ouviu uma paciente ligar e eu dar uma orientação. Aí eu disse que era oncologista, e ele disse assim: mas me diga uma coisa, mas o câncer é uma punição? As pessoas que se maltratam muito de cigarro, de bebida, acabam tendo câncer? Aí eu disse para ele: olha, infelizmente, não é por aí. Porque você vê o câncer em todas as faixas etárias. Você vê em pessoas que dizem assim: mas eu tenho uma vida normal, nunca tive problema nenhum, minha família vive bem, e eu não sei por que isso foi acontecer comigo. Outras pessoas que tiveram uma vida muito difícil, maltrataram muito seus corpos, como uma vez eu tive uma paciente que ela me disse assim: doutor, eu acho que essa doença é uma punição de Deus, porque eu fui uma prostituta, usei muito meu corpo e eu acho que é uma culpa que eu carrego. Então, esses são muitos fatores, e o câncer é uma doença multifatorial. Vamos passar aqui a primeiro slide. O câncer é uma doença multifatorial. E a gente se pergunta, quando você vê uma foto como essa, né, de uma criancinha de leucemia linfoblástica aguda, por que nós adoecemos? Por que crianças sofrem com doenças tão graves se nada fizeram para merecer tal punição? Esse é o câncer na infância, ele nos toca muito profundamente, porque nós nos questionamos sobre isso. E as crianças que têm câncer, elas crescem de uma forma extraordinária, uma forma que dão muitas lições aos adultos. Pode passar o próximo. Então, as doenças, elas têm uma causa, e no caso do câncer, é uma doença multifatorial, mas quando nós estudamos muito profundamente, e quem tem a visão além do véu da carne, você consegue entender que não é só o vírus, não é só a doença, o excesso de agrotóxico, não é só uma alteração genética, é alguma coisa nesta etiopatogenia, alguma coisa que vem além do que nós fazemos, do que comemos, do que pensamos, aqui na vida atual, que é o causador. Então, vamos passar um pouquinho aqui. Então, para que a gente possa conhecer essa consideração da lei de ação e reação, nós temos que ter alguns questionamentos, algumas reflexões e algumas respostas. Então, nós temos que entender que não dá realmente para o médico hoje tratar um paciente sem olhar o que está por trás do corpo físico. Entrar na não localização da mente para realmente diagnosticar e entender o processo de adoecer daquele paciente. Então, nós temos que entender as vidas sucessivas. No momento em que você começa a compreender, você começa a ter uma outra visão de que o corpo, aquele corpo que sofre, ele traz o ensinamento, ele traz algo precioso que vai transformar a vida daquela pessoa, dos seus familiares, amigos e mesmo do médico, porque nós também nos transformamos. A lei de ação e reação também nos traz a visão da responsabilidade dos nossos atos. E vejam, meus irmãos, meus amigos, a lei de Deus é tão extraordinária, a misericórdia dele é tão extraordinária,
que Ele nos dá inumeráveis oportunidades. Mas somos ainda crianças espirituais, nos esperneamos, não queremos entender, queremos deixar para amanhã, fazer de conta que não está acontecendo, acontece com o vizinho, mas não está acontecendo comigo. Aí vem uma doença. Especialmente essa doença, que é o imperador dos males, o câncer. Faz a pessoa parar para pensar, faz a pessoa ver que, na verdade, tudo que ele fazia, tudo que ele fez, não importa. Nada mais importa. O que importa são os bens espirituais. E isso a gente vê especialmente no paciente terminal. Quando ele, tudo que ele tinha, títulos, tudo, bens, não vale mais nada. O que importa é a família, é o amor, é as pessoas que fazem parte do seu ciclo, aquilo que é valoroso, que é importante. Então, hoje, nós estamos observando um aumento das patologias degenerativas. A nossa população tem aumentado a sua expectativa de vida, cada vez mais. Nós temos um sistema de saúde melhor, que acolhe, que ajuda, que orienta. E isso é um dos fatores que faz com que a expectativa de vida aumente. E aparecem novas doenças do corpo e, naturalmente, doenças da alma, que agora que nós estamos trabalhando o corpo emocional, elas aparecem mais. Então, é muito importante que reconheçamos, nós médicos, essas novas patologias, como, por exemplo, as patologias, as sociopatias. As patologias que elas estão vindo do corpo espiritual, do corpo mental das pessoas a impregnar o corpo físico. E, num momento especialíssimo da nossa vida planetária, onde nós estamos vendo uma mudança de paradigma. É por isso que o paradigma médico-espírita, ele se apresenta no momento especial da vida planetária. Nós estamos passando de um velho paradigma, que era o perde-ganha. Para eu ganhar, você tem que perder. E quando você perde, eu ganho. Até hoje, nós temos no nosso país a lei do que se aproveita do outro. A lei do Gerson. Eu quero é me dar bem. Este é o velho paradigma. O novo paradigma é o paradigma do ganha-ganha. É o paradigma do compartilhamento. E aí, foi bem proposital, Andrei, a sua apresentação. Esta ação, pelo mundo inteiro de fraternidade, é o novo paradigma, é o ganha-ganha. Porque quando você compra uma roupa nova, quando você se alimenta de um prato maravilhoso, é passageiro. É uma felicidade? É, mas é passageiro. Mas quando você faz uma pessoa feliz, quando uma pessoa chega e diz, você foi tão importante para mim no momento crucial da minha vida, aquilo é um ganha-ganha. Porque aquilo perdura e dá saúde e dá bem-estar. Pode passar, por gentileza. Então, hoje, as associações de médicos espíritas, elas querem muito fazer uma anamnese espiritual. O nosso maior desejo seria chegar ao paciente, investigarmos a sua saúde física, mas também adentrarmos na saúde espiritual dele. Mas nós nos perguntamos se já temos esse amadurecimento espiritual. Porque, especialmente nós espíritas, meus irmãos, muitas vezes a gente vê uma pessoa com um defeito ou passando um grande problema, e volto a falar para vocês o problema do câncer, a pessoa carrega uma culpa. Culpa de ter adoecido. Então, nós ainda não temos esse amadurecimento para olhar, não julgar. Olhar, ajudar. E especialmente a classe médica. Porque muitas vezes, dentro da classe médica, os próprios médicos ainda não têm esse amadurecimento, inclusive moral, especialmente numa sociedade onde todos se conhecem, de guardar silêncio e segredo.
A pessoa está doente. Ah, você sabe fulano de tal? Não, fulano de tal está doente. Você não sabe, está lá, foi para São Paulo, porque aqui não tem mais jeito. Dentro da própria classe médica. Então, por isso que a espiritualidade, reconhecendo ainda a nossa imaturidade espiritual e moral, ainda barra um pouquinho. Nos permite, às vezes, enxergar no paciente relances, como uma ocasião. Eu tive a felicidade, mas também um puxão de orelha, de entrar uma pessoa linda, uma menina linda. E na minha intuição, porque eu não vejo, minha gente, eu digo sempre que, olha, eu não enxergo. Tem paciente que vê, você está vendo alguma coisa em mim? Eu digo, não, não estou vendo. Não tenho essa faculdade, mas eu tenho intuição. E essa menina linda entrou e aquela voz no meu ouvido disse assim, olha as manchas. E eu, olha as manchas. Depois ela foi me contar que ela já tinha praticado 5 abortamentos. Então, aquele olha as manchas se reporta aquela lição lá em nosso lar, da criatura, que estava cheia de manchas pela quantidade de aborto que havia praticado. Então, o desenvolvimento dessas faculdades do homem espiritual, nós precisamos, o terapeuta, ele precisa primeiro se terapeutizar, primeiro transformar-se, fazer em si mesmo, e não só o profissional, mas todos nós, para termos essa graça, esse merecimento. Nós precisamos desenvolver uma alta moral, por isso que a mediunidade, e a mediunidade no médico, ela é muito exigida, para que a gente possa ter uma cumplicidade, uma parceria, um amparo da espiritualidade superior. Nós precisamos desenvolver uma moral que, muitas vezes, pelos nossos próprios débitos, pelo nosso próprio passado delituoso, as más tendências que nos puxam, nós caímos, deslizamos. Nós precisamos desenvolver o padrão do médico divino, para que a gente tenha acesso a essa anamnese espiritual. Vamos passar, por gentileza. Então, essa busca da causa da doença, ela desde o princípio, desde a história da medicina, desde o início dos primeiros médicos empíricos, que os médicos se debruçam sobre essa descoberta. A busca é exaustiva e incessante, a ponto de terem médicos que experimentaram, inocularam em si próprios bacilos, bactérias, para tratarem a si primeiro e não lesarem o seu paciente. Então, foram necessários 2.500 anos para que a medicina adquirisse o poder e a autoridade que desfruta no mundo ocidental. Grande parte da descoberta na medicina é impulsionada não apenas pela curiosidade. O médico é, antes de tudo, um observador, um curioso, ele quer saber o que mancha é essa? Quando foi que se apresentou? Aquilo ali é uma curiosidade própria da profissão, que faz parte da anamnese, da descoberta da causa, da origem daquele mal. Então, as descobertas foram por frustração e sofrimento emocional, como tem muitos profissionais de saúde que entraram na medicina porque a mãe adoeceu, um irmão, uma pessoa da família teve uma doença muito grave, ou tem, e a pessoa deseja ardentemente ajudar aquela pessoa, né? E acaba entrando e se tornando um excelente profissional. O Ambroise Paré, ele descobriu também que o óleo fervente, vocês sabem que o óleo fervente ele é um excelente cicatrizante, porque ele queima os vasos, faz uma hemostasia. E uma ocasião de ver tanto o sofrimento dos pacientes, porque eles queimavam sem anestesia. E ele viu o sofrimento e ele dizia, mas eu não quero imputar um sofrimento nos meus pacientes. E ele ele não fez essa técnica. E ele descobriu que, apesar do óleo, os pacientes cicatrizavam de uma outra forma. Então, dessa forma também, a descoberta do surto de cólera numa bomba de água, Jon Snow, não é do Game of Thrones, mas é o médico, né?
Mas quando eu li, eu disse assim, nossa, o Game of Thrones está aqui? E aí, em 1854, ele descobriu, através da curiosidade, por que investigação, o que é que está acontecendo, e um surto de cólera em Londres. O Semmelweis, que todos na história da medicina, todos em cirurgia experimental, ele foi que descobriu a febre puerperal em Viena. Então, esses são vidas que se doaram pela medicina, né? Vamos passar, por gentileza. Então, o combate das doenças, hoje nós sabemos, através do movimento de todos esses anos, que a aglomeração em grande escala, por isso que todas as épocas de chuva, aí as pessoas se reúnem mais, quando se reúnem mais, quando tem frio, vem gripes, vem infecções respiratórias, a aglomeração, condições de desenvolvimento de alguns patógenos, as zoonoses, os organismos presentes nos pré-omídeos, nas cavernas, tudo isso, vermes, piolhos, bactérias, as cidades, elas eram um atrativo para as doenças, especialmente naquela época da peste negra, da varíola, a falta de higiene da população. O próprio Nostradamus, naquela época, quem já leu as histórias de Nostradamus, vê que ele dizia que as pessoas mais adoeciam pela falta de higiene do que propriamente pelas bactérias. Pode passar. Mas nós temos, a favor do nosso estudo, as lições dos espíritos, e eu gosto muito de colocar nas palestras sobre o significado das doenças, essa lição de Emmanuel de sabedoria, que é muito apropriada quando ele fala sobre o significado das doenças. Tem doenças que são moléstias, amparo, a pessoa tem um ganho positivo com aquela doença. Tem moléstias que são proteção, a pessoa, através da doença, ela se protege do mundo exterior, porque isso daí é uma coisa muito importante, a gente saber também se a pessoa quer ficar boa ou se quer continuar doente, porque no processo de cura também tem esses ganhos. A pessoa tem uma dor profunda, uma dor psicológica, e ela não quer ficar boa. A moléstia refúgio, moléstia socorro, moléstia abrigo, moléstia aviso. E vejam que o nosso Emmanuel, ele nos diz que moléstias de difíceis cura, como o câncer, são escoadouros de imperfeição. Então, é um outro lado da etipatogenia das doenças que nós queremos estudar e queremos apresentar, porque os nossos tratados médicos estão cheios e nos orientam, e cada vez mais o homem aprofunda-se nessa etipatogenia, agora a nível molecular. Mas a parte espiritual, André Luiz nos legou um tratado que nos dizem os espíritos que será estudado nas universidades. Portanto, nós vamos passar algumas lições que vão ajudar esse entendimento. Passa o próximo, por gentileza. Então, a etiopatogenia das doenças nos corpos sutis, elas vêm de ondas desorientadas que atingem os centros e mecanismos do corpo espiritual, provocando uma desarmonia na mente e fixações. Essas fixações atingem os veículos de células extrafísicas, os corpos sutis, que exatamente na histogênese espiritual passa a ser incorporado no DNA espiritual, que vai penetrar no molde, no perispírito, os fatores mórbidos da futura existência, provocando disfunções e certos recursos no cérebro. André Luiz, no livro Libertação, ele nos diz que do oxigênio às mais complexas unidades atômicas é o poder do Espírito Eterno, a alavanca diretora dos prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. Então, antes que nós adentremos em cada encarnação, impregnado no nosso DNA espiritual, está ali os moldes para ser depurado. Vamos passar ao próximo. Ainda na etiopatogênese, no livro, ainda André Luiz, falando de André Luiz, e Obreiros da Vida Eterna, ele diz:
Com exceção de raríssimos casos, prestem bem atenção nisso, porque às vezes as pessoas perguntam se todas as doenças têm um cunho espiritual. Olha o que o mentor diz. Com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. A verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar, quase que invariavelmente está no corpo perispiritual pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas, em virtude da deficiência de natureza moral, cultivada com desvarado apego pelo reencarnante em existências transcorridas. Passe o próximo, por favor. Então, o espírito, e aqui vocês estão vendo os vários corpos, os corpos sutis, o espírito, a essência divina do ser, ele não adoece. Os corpos de vibrações mais sutis e matérias mais quintessenciadas não são passíveis de adoecer. Quem adoece? Corpo mental, mental inferior, astral, etérico e físico. Vocês sabem das obras de André Luiz que o corpo causal é o fato sujo que nós trazemos na vida para ser lavado no tanque da vida. Então, esse fato sujo, ele vem do mental inferior, que a criatura tem uma carga deletéria de energia que já passa para a doença mental. Já vem do mental inferior direto para o corpo mental na forma de perturbações mentais. Ligado ao corpo astral estão os grandes problemas de natureza nervosa, neurastenia, ainda as psicopatologias, do corpo etérico e o corpo físico, que vai desaguando no corpo físico, né? Nós, médicos, como somos, e a gente precisa ter muito cuidado, como eu falei para vocês, quando a gente, às vezes, por isso que nós sempre devemos trabalhar com a espiritualidade amiga, com os médicos que nos ajudam, que nos orientam e não nos deixam errar muito. Porque, pela nossa, às vezes, imprevidência, a gente se arvora que sabe às vezes, e erra demais. Mas a espiritualidade amiga nos ajuda, porque, às vezes, o paciente entra com uma determinada característica física, um tremor, às vezes, essencial, e você pensa, deve ter isso, isso e isso. E, às vezes, não é. Então, é muito importante essa análise dessas patologias nos corpos mais sutis para poder a gente começar a entender e paulatinamente nos aventurarmos na anamnese espiritual. Pode passar, por gentileza. Então, aqui eu quero mostrar para vocês, essa é uma imagem, porque o André Luiz, quando ele nos trouxe os livros, nos trouxe, que eu, como repórter, ele geralmente ele faz uma semelhança para que a gente entenda. E quando ele fala no livro Ação e Reação, da Mansão Paz, a escola de reajuste da consciência culpada, ele nos diz que se assemelha ao mosteiro São Bernardo, que fica entre a Suíça e a Itália, nos Alpes. Tal a fortaleza que é naquele local. Então, isso é tão importante, porque veja como ele descreve que isso aqui entra na psicopatologia, que seria um tratado extraordinário para a gente compreender a profundidade das patologias mentais. Ele diz o seguinte, nas regiões inferiores, ventania ululante, substância escura de semelhante a uma lama eriforme, como uma treva encachoeirada. Quando você lê treva encachoeirada, é como se fosse o tempo todo aquilo rodando e impedindo a visão. Então, nessa região, ele descreve feras humanas que habitavam o templo da carne, à feição de criaturas comuns, que necessita pacientes e laboriosas investigações. Uma ocasião, o Chico disse o seguinte, que às vezes que o benefício da reencarnação e a gente não lembrar e não ter clarividência, a grande maioria de nós não tem,
porque nós nos assustaríamos. Ele disse, às vezes você vê uma pessoa linda, de um físico, uma estética perfeita, mas se você pudesse ver por trás, você veria que a pessoa tem uma caveira muito feia. Então, exatamente por causa disso, porque do interior dos corpos sutis vem essa visão realmente monstruosa, mas que, por misericórdia de Deus, o corpo físico abafa e nós temos a felicidade de conviver uns com os outros sem a gente se assustar, não é? Então, ele diz o seguinte, os que se entenebreram nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmo, essas criaturas estão nessas regiões. Essas regiões, ele diz, não têm almas com dívidas simples. Mas, nessa região, transitam almas em profundo desequilíbrio, onde a psiquiatria humana teria um campo inesgotável para estudar, porque essas criaturas elas estão jungidas por impositivo de atração magnética ao círculo evolutivo que ele é próprio. Pode passar. Então, as viciações e as enfermidades morais, o instrutor Drúzio ainda nos diz neste mesmo livro que nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro, para nossa vitória ou nossa perda. Mas, se formos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina que descerra os santuários da vida, onde nós podemos espiar e sorver, restaurar e ressarcir. Minha gente, a vida é algo maravilhoso e extraordinário. Você tem a oportunidade de uma escola de recomeço, de nos ajudarmos, de fazer ver a lei do amor que existe em nossos lares, no trabalho. Quando uma pessoa está doente, ela é alimentada pelo amor dos familiares, alimentada pelo amor da família. Eu estou acompanhando uma paciente que está prestes a ir para outra dimensão. Essa moça é uma enfermeira, ela teve um câncer de mama, depois ela teve 2 AVCs e teve um câncer de língua. Então, ela já era para ela ter partido há 2 anos. Mas o amor da família, o amor das filhas é tão comovente que eu fico olhando assim, meu Deus do céu. Por isso que Kardec diz que esse liame de fraternidade é tão poderoso que nós não imaginaríamos. Então, às vezes, você vê o paciente que está terminal com uma doença, ele não parte porque o amor dos familiares mantém. É uma energia extraordinária que mantém. Então, esses nossos débitos, frutos amargos das plantações que fizemos, daí a necessidade do ajuste e das enfermidades. Enquanto nós tivermos baixa moral, nós ainda adoeceremos. Esses desajustes e enfermidade, elas desarticulam o veículo de manifestação. Pode passar. Mas, como eu dizia para vocês, apesar da nossa aparência monstruosa espiritual, periespiritual, Deus nos dá um corpo magnífico. Nós que estudamos a medicina, nós ficamos encantados com a beleza do corpo humano. Imaginem André Luiz, quando lá chegou, vendo a bênção do corpo físico, o templo do Senhor. Olha como ele descreve o corpo humano. O templo do Senhor, absoluta harmonia de linhas antigas. A arte helênica de sabor antigo. Quando você vê a perfeição desses corpos da beleza helênica. Pode passar, por gentileza. Então, observe que ele diz o seguinte, lá no pavilhão dos desenhos. O modelo estruturado em substância luminosa constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então sobre minha análise. Assemelhava-se àquela figura humana imóvel, qualquer coisa divina. Quando nós nos deparamos em Florença, na frente dessa figura, nós ficamos estarrecidos.
Quando eu estive lá, há uns 4 anos atrás, eu fui com uma amiga, e eu aqui estarrecida diante desse Davi de Michelangelo, de tão bonito, e ela passava, e ela é católica, ela dizia assim, sai, que não se admira homem de pedra, sai daí. Porque é extraordinária a beleza. Então, isso que Deus criou para nós, esse corpo maravilhoso. O sistema nervoso, semelhando-se à capa radiante estruturada em fios tenuíssimos de luz feérica. A região do cérebro parecia uma lâmpada azul suavíssimo, luminosidade que se ligava ao cerebelo, descendo pela medula até o plexo sacral, onde o foco brilhante adquiria expressão mais intensa. É o plexo raiz que nos liga à terra, para atenuar-se no grande ciático, que é o nervo que vai até os pés. Eflúvios brilhantes emanavam dos centros genitais, semelhando-se a um conjunto de minúsculo santuário cheio de luz. Então, é esse corpo maravilhoso que nós temos que todos os dias, como diz André Luiz, agradecer a dádiva desse corpo sagrado. Somente depois que você conhece a beleza desse corpo, essa dádiva da obra-prima da criação, é que nós começamos a dar valor. Como é maravilhoso esse corpo que nos serve de morada para o Espírito Eterno. Pode passar, por gentileza. Mas, para que a gente possa estudar esses casos de a lei de ação e reação e a etipatogenia espiritual, nós, como não temos ainda condições, porque nosso pouco saber não nos permite adentrar na história espiritual, nós temos que aprender com André Luiz e estudar. E vamos ver lá agora os casos clínicos. E aí eu pergunto, e eu sempre me perguntava, de onde vem a dor? De onde vem essa culpa? O nosso Emmanuel, no livro Justiça Divina, ele diz, espíritos culpados somos quase todos. Supunhamos que os abusos do sexo nos constituíssem a razão do viver e corrompemos o coração de almas sensíveis e nobres com as quais nos harmonizávamos, vampirizando-lhe a existência. No entanto, regressamos ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos, exibindo as estranhas enfermidades ou as gravosas obsessões que criamos para nós mesmos. A estampa na apresentação pessoal, a soma deplorável dos nossos desequilíbrios. Antes da fertilização assistida, eu tive vários casais que nós fazíamos todos os exames que na época era possível, tudo normal. Mas a criatura, o casal, não conseguia engravidar, não conseguia conceber. Somente através da lei de ação e reação é que você faz uma pálida diagnose do que poderá ser e que, na verdade, aquela frustração de não poder gerar filhos já é um tratamento espiritual. Pode passar o próximo. Passe mais um, por gentileza, para entrar ali. Isso. Choques de desintegração. Vamos ver o que é isso que Calderaro nos diz nos mecanismos. Vamos ver aqui. Os pensamentos de revolta e de vingança vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês que na cancerização, no processo de malignização, o modelo padrão da célula maligna é, primeiro nós temos uma célula normal, e depois nós vamos ter uma mutação. Essa mutação poderá alterar a célula ou não, depois ela pode sofrer uma outra mutação, essa mutação ela passa a célula a ser chamada célula alterada, e depois de uma terceira ou uma quarta mutação, ela passa a ser chamada imortalizada. E depois de uma outra mutação, ela é transformada em câncer. Então, vejam quantas etapas é necessária, quantas etapas a providência divina nos dá oportunidade para evitarmos o câncer. É necessário várias etapas para aquela célula alterar. Da mesma forma, no perispírito. Vejam só, nos mecanismos da mediunidade, o que Calderaro nos diz. Os pensamentos de revolta e vingança
continuada, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos. E, às vezes, entra numa encarnação, sai outra, e aquele desejo de vingança consecutivo provoca choques de desintegração da personalidade. Isso atrai os adversários, e esses adversários implacáveis compeliram a mente a fixar-se nos impulsos automáticos no império dos instintos. A criatura acaba diminuindo, fixando-se no império dos instintos. Vamos passar ao próximo. Isso gera enfermidades que muitas vezes a medicina desconhece. Então, esse caso aqui, ainda nos mecanismos da mediunidade, o caso Fabrício, que era uma esquizofrenia, que a pessoa, Fabrício, tinha sutis perturbações no organismo perispíritico, doença de Chris Harper, eram imagens torturantes na tela da memória. Imaginação superexcitada a ouvir o passado. Aí a pessoa, uma esquizofrenia, hoje nós temos trabalhos que mostram que a obsessão complexa, ela apresenta casos similares a uma esquizofrenia catatônica, que é muito parecido. Então, veja aqui, a pessoa com a imaginação superexcitada, ao ouvir o passado, aí a pessoa é logo taxada de que é um médium, que é uma pessoa que precisa ir para a mesa mediúnica, quando, na verdade, é uma criatura necessitada de amparo, tanto não só na casa espírita, mas na medicina também. Por isso que sempre nós devemos, o paciente precisa sempre estar amparado pela medicina oficial e pelo tratamento espiritual. Apropriou-se indebitadamente de grande herança, prejudicando os irmãos. Isso no passado. Isso é a história dele espiritual. Os remanescentes do crime foram guardados em sua organização mental como carvões em paisagem denegrida. Então, constantemente, e até inconscientemente, vinha a lembrança do crime. E isso, como um incêndio devorador, converteu-se em brasas vivas, sempre excitada pelo sopro das recordações. Veja o que Emmanuel dizia lá no início, que a maioria das patologias, elas têm componente, a grande maioria, no corpo perispiritual. Uma criatura que tem uma esquizofrenia, ela passa tranquilamente por um louco ou por um médium desequilibrado, uma mediunidade desequilibrada. Porque ela, do mesmo jeito que ela vê, ela ouve constantemente aquelas vozes culpando, chamando, e eles ficam, sai daqui, não quero mais te ouvir. Que é exatamente isso aqui. Os verdugos ficam constantemente se assenhorando do cérebro do paciente, fazendo ele ter esses delírios. O próximo, por gentileza. Então, o homem físico, ele é escravo de limitações que são necessárias e tem dificuldade de romper as baixas sensações fisiológicas. É uma barreira sensorial que nós temos e, constantemente, nós estamos, quando ainda não ascendemos o plano da moralidade, nós estamos sempre dos chakras inferiores, dos centros inferiores do umbigo para baixo. Enquanto que o homem eterno, ele guarda, conserva, intensifica e valoriza os ensinamentos de acordo com o estágio evolutivo. Ainda aqui nos domínios da mediunidade, nós vamos ver também que no derradeira metade, isso é a história de um médico, observem só como essa história é interessante. Na derradeira metade do século, Pedro era um médico e abusava da missão de curar. Numerosas aventuras menos dignas, inclusive ele seduziu a esposa do irmão. Então, por conta disso, penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros experimentar. O fogo que afligimos o próximo, as reparações são transferidas no tempo, mas são sempre fatais. Numa encarnação, nós podemos não nos quitar com a lei de Deus, numa próxima ou lá adiante, mas nenhum ir da lei passa.
mesmo após extinguir os acessos de processão, depois que ser trabalhado, equilibrado pelo tratamento médico e tratamento espiritual, mesmo assim ele sofrerá reflexo de desequilíbrio, fenômeno de epilepsia secundária. Porque muitas vezes as pessoas vão na casa espírita e dizem assim, eu quero tirar essa mediunidade, quero ficar bom. Só que aquele processo, como vocês estão vendo aqui, ela já é uma imersão constante naquele problema que o ser eterno tem, que ali já é providencial para que ele não esqueça aquele débito e não volte a errar. Então, elas emergirão a simples recordação até integrar o reajuste do corpo espiritual. É por isso que, às vezes, a gente tem flashes, palavras gatilhos, que nos lembram dos nossos débitos passados. Então, nos diz ainda, nos mecanismos da mediunidade, deste vastíssimo arsenal de alienação da mente, ensombrada de culpa, sai o maior coeficiente das reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Nunca, nunca a humanidade precisou tanto de prece, meus irmãos, tanto de oração. Porque nós estamos com esse contingente, o planeta não aguenta mais, mas nós estamos nos últimos, na separação do joio do trigo. Pode passar. O escoadouro de imperfeição, aqui é outro caso, Viviane, 20 anos, em estado de mal epiléptico. Embora causas reais no espírito, débitos a fatores orgânicos expressos. Então, há uma diferenciação da epilepsia tradicional, que tem uma aura, convulsão e coma, e a crise obsessiva, que não tem aura. Então, na programação encarnatória, entram os programas cromossômicos e genéticos, encarregados de expressarem na encarnação os impositivos redentores. Aqui é Bezerra de Menezes nos falando de que, dentro do nosso programa de cromossomo, nosso programa genético, está impresso as patologias que nós iremos ter, ou não, porque a misericórdia divina é tão grande que o ato de amor, nós podemos diminuir esses débitos. Vamos passar ao próximo. Aqui, o corpo astral, o corpo das emoções, é o que a gente tem atualmente, depressão e doenças psicossomáticas. Aqui do extraordinário livro Memórias de Suicida, mostrando como é feito na colônia correcional essa impregnação para que você nunca esqueça, para que o espírito não esqueça e não volte a errar. Recordações dos atos passados que se imprimiram nos refólioos psíquicos da mente e impressionam a placa, para que você tenha, de vez em quando, na forma de sonhos recorrentes. Às vezes a pessoa, desde a infância, tem aqueles sonhos repetidos, são lembranças de vidas passadas, que são como que marcas, arquivos no nosso hardware, lá no corpo, no nosso corpo, do corpo mental inferior, nos dizendo, olha aqui, você precisa lembrar disso. O próximo. A ação no sistema circulatório, nas leucemias e nas doenças, e nos linfomas e as doenças do sangue. Vejam só. Se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio circulatório, manifestando-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. Isso aqui é o que acho que foi o Andrei que falou, né, sobre que quando nós estamos em serviço, a lei vem, olha e diz, deixa esse aí por enquanto. Não precisa chamá-lo a atenção. Então, nossas memórias são constituídas por uma complexa interação de associação e transferências em forma de energias, a imagem, sentimentos e interpretação. Isso é do Paul Pearson, que é um pesquisador de memória celular. Pode passar, por gentileza. Nós estamos no avançado da hora. Então, aqui, falando também da epigenética, o quanto é importante o nosso comportamento, o meio ambiente, mostrando que a mente humana, dela se origina as formas desequilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico.
mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares. Aqui eu sempre falo para os meus pacientes, eu sempre pergunto na minha anamnese, qual é a mágoa, qual é o ressentimento que você tem? Porque a mágoa e o ressentimento provocam isso aqui. Raios magnéticos de alto poder destrutivo que pode levar desde uma urticária, uma alergia, até uma doença degenerativa de muitos anos. Vamos passar, por gentileza. Então, a reparação e depuração, isso é uma doença chamada pênfigo foliáceo. A pessoa é como uma pele escaldada, ela está o tempo todo dessa forma. E aqui é uma tuberculose com um coração cardiomegalia. Então, vejam, isso é do livro extraordinário lá da Mengo, não sei se você trouxe? Trouxe? Das patologias aos transtornos espirituais. Está aí. Transtornos ou doenças espirituais, uma edição nova, e está aqui, o doente é um ser eterno, que imprime nas tecelagens sutis do perispírito aquilo que tem necessidade para evoluir, fazendo com que o corpo retrate todo o seu mundo de conflitos, que devem ser depurados através de fenômenos provacionais e expiatórios. O pênfigo foliáceo, nós sabemos, através da espiritualidade, são pessoas que morreram queimadas ou provocaram queimaduras em outros. Essas emoções muito dramáticas, muito impactantes, elas impregnam o backup no momento do desencarne e a pessoa traz na vida futura aquelas lembranças amargas, que é como se a pele estivesse pegando fogo constantemente. Pode passar, por favor. Então, a energia dos patógenos espirituais, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz também nos fala da impregnação, da imaginação, das formas mentais monstruosas que opera a semelhança de infecções fluídicas, que ele dá um exemplo como ectoparasitas temporários e endoparasitas conscientes. Então, paixões egoísticas, elas ficam como ectoparasitas que absorvem as emanações vitais do encarnado. Aquela pessoa que tem uma paixão doentia, ela está o tempo todo sugando a energia da criatura amada e ela não sabe que está fazendo mal. Ela se torna, que é aquela obsessão de encarnado para encarnado e também de desencarnado para encarnado e vice-versa, como ectoparasita temporário. O endoparasitismo consciente, eles segregam a criatura, a entidade está tão ligada ao corpo somático da pessoa encarnada que nos dizem Sexo e Destino André Luiz que se separar, o encarnado morre. Ele desencarna porque já é um processo de simbiose muito intensa. Então, essas criaturas elas segregam no quimismo do espírito, substância que ele denominou simpatinas e aglutininas mentais, que modificam a essência do pensamento. Do tálamo, que é um decodificador de mensagens, para o diencéfalo, que é nos núcleos da base, nas emoções. Pode passar, por gentileza. Aqui, ele nos fala ainda que os verdugos senhoreiam dos neurônios, no hipotálamo, e sobre uma dominação de córtex. Isso a gente vê. Uma vez eu atendi uma paciente que ela dizia assim, doutora, eu sem querer, constantemente, eu já fui em todos os médicos, psiquiatra, tudo, e ninguém descobre nada em mim. Mas eu estou aqui conversando e eu caio. Eu estou aqui e falo coisas que eu não quero. Que é isso aqui, ó. Eles assenhoreiam e a pessoa fala coisa, diz palavrões, diz coisa, grita, coisas que não desejam e ninguém encontra nada do ponto de vista orgânico. Porque eles controlam o centro coronário, controlam o córtex, provocando excitações e inibições, um estímulo nos nervos simpático e parasimpático, levando ao medo e neurastenia. Pode passar, por gentileza. Então, André Luiz nos fala dessa fixação, que é uma fixação de ideia, como se fosse um parasita no caranguejo, que passa a viver com o caranguejo. Ele chama a saculina, ele chama o obsessor, é um parasita espiritual, que enraiza-se no hospedeiro e perde sua característica, passa a ser como se fosse uma pessoa só, como se fosse um único ser.
Então, também uma perfeita simbiose mórbida desses parasitas fluídicos, com absorção das forças fluídicas, ligações fluídicas complexas, que a pessoa, às vezes, tem um espectro de esgar. Ela fica fazendo careta, que muitas vezes é do própria entidade espiritual. Pode passar, por gentileza. Aqui é o outro caso. Eu preciso saber quanto tempo eu tenho, que eu acho que passou, né? Então, vamos correr aqui. Isso é outro caso de uma encefalite letárgica levando à loucura. Observe aqui, isso já de ressonância magnética. Pensamentos torturantes no pensamento que se interchocaram no cérebro enfermo. Isso está em Calderaro. Vocês podem ler no capítulo 6, que levando até uma doença física, uma infecção devido a uma alteração do sistema imunológico do paciente. Vamos passar aqui. Então, no caso de epilepsia, nós temos o caso Marcelo, no livro No Mundo Maior, onde o reajuste da vida, o Marcelo, aqui é uma lição extraordinária, minha gente, que mostra que a criatura veio sob o império dos seus verdugos, mas através do evangelho, através do trabalho, ele conseguiu se livrar e conseguiu se recuperar, e ficou apenas os fenômenos de epilepsia como fenômenos epileptoides. Às vezes, quando ele vinha a crise, eles faziam o evangelho, tomavam o passe e passava. Já vi muitos espíritas que entraram na casa espírita com a dor de cabeça intensa, que só o passe passava. Pode passar, por gentileza. Aqui, eu não vou me ater aqui, porque nós vamos encontrar na Lei de Liberdade, no Livro dos Espíritos. Pode passar. O livre-arbítrio, que o livre-arbítrio existe no estado do espírito, como a escolha de existência e das provas, e no estado corpóreo. Então, nós escolhemos o que queremos de bom para nós e o que deixaremos acontecer de errado. É nosso próprio livre-arbítrio. Então, a medicina espiritual, eu queria chamar a atenção isso aqui para vocês, que é muito importante, porque a medicina espiritual, ela olha o grau de desenvolvimento moral e espiritual que determina a sanidade ou insanidade. Enquanto a medicina, hoje, nós olhamos estilo de vida, ambiente, olhamos as doenças genéticas, as doenças provocadas pelos excessos. Na medicina espiritual, nós vemos o desenvolvimento moral e espiritual do indivíduo. Pode passar, por gentileza. Então, na medicina espiritual, nós vamos encontrar a percepção dos estados da alma do espírito. E aqui quero chamar a atenção para vocês, como é que essas lembranças, elas nos impregnam, porque é o estado vibratório da alma que faz com que uma emoção forte você capta. Isso a psicologia já demonstra, que você guarda uma lembrança muito fortemente se aquilo impactou emocionalmente. Então, nós vemos na vida para a gente depurar esse corpo através das nossas existências, através de encarnações e encarnações, nós vamos fazendo com que o inconsciente psíquico, que é a modalidade mais apurada dos instintos, e nós crescendo em consciência e inteligência, nós vamos depurando o nosso invólucro carnal. Qual a terapia? E aqui, Andrei já apresentou o trabalho maravilhoso da Fraternidade Sem Fronteira. Esse é o Médico Sem Fronteira, que também trabalha na África. A terapia é o devotamento ao próximo, a humildade, que é se realmente praticada e sentida. É possível valorizar nossa frase e santificar nossa prece, com a intervenção providencial a nosso favor. Só o bem será perante Deus o nosso caminho de liberdade e vida. Pode passar, eu acho só que tem mais um. O perdão, ele desamarra as travas dos sentimentos conflituosos, e por isso que Jesus nos aconselhou a nos alimentarmos uns dos outros no campo da fraternidade e da simpatia. E nos diz ainda que a saúde mental, pode passar para o próximo mesmo, a saúde mental, que eu estava dizendo ao Andrei, que eu adoro essa mensagem dos Dia Cruz, a instruções psicofônicas. Se nós quisermos ter saúde mental, vejam o que ele nos diz, esse benfeitor. Perdão das ofensas, trabalho no bem, sinceridade, bondade para com todos,
otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido, boa vontade e fraternidade simples e pura. Passe só mais um, tem mais um. E nos diz o Chico em Justiça Divina, que se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrarás caluniadores, verás que são apenas almas invigilantes, maldizentes, apenas criaturas desprevenidas. E descobrirá a ignorância em toda parte, onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Pode passar o próximo. Então, eu quero agradecer mais uma vez a vocês, convidá-los para a nossa jornada e dizer a vocês que aqui eu me despeço de São Luís, prometendo que vou voltar mais, porque meu filho agora é de São Luís, é ludovicense, que está trabalhando aqui, e é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando esses momentos que é pura luz da espiritualidade em nossos corações. Muito obrigada.